Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Deixa eu mostrar aqui, esteve aqui já no programa, eu faço questão de mostrar sempre, que o livro é muito bom. Paisagens Festivas Sergipanas, da Maria Augusta Mundim Vargas. Olha aqui, excelente trabalho. Você quer conhecer um pouco das nossas festividades culturais, principalmente as nossas culturas populares, é aqui. Paisagens Festivas Sergipanas, Cultura e Patrimônio. Maria Augusta Mundim Vargas. O senhor conhece, né, Zé Fernando? Conheço, sim. Professora da universidade, aí, conheço desde que cheguei aqui. Pesquisadora. Exatamente, na época do NESA, da geografia. Isso, muito ela boa. Tem muito trabalhos boa. belíssimos com relação à cultura sergipana. E ela foi responsável pelo Atlas Cultural, acho que na época do governo Marcelo Deda, alguma coisa nesse sentido, e era Lúcia Falcon. Ela foi mais ou menos nisso, né? Tem muitos trabalhos nessa área. Professor, ao recebê-lo aqui no programa, encontrei-o no dia do lançamento do filme de João Ventura. É verdade. Eu disse, estou querendo seu livro. Aí ele disse, está aqui. E agora ele disse, mas eu não quero só o livro não, eu quero que o senhor vá no meu programa. A Arte de Olhar o Mundo, José Fernando Lima. Eu fiquei meio temeroso, porque eu sei que o senhor é professor de física quântica. E eu entendo tanto de física quântica quanto entendo, por exemplo, da vida dos dinossauros ou alguma coisa parecida. Não é muito a minha praia. Mas eu fiquei, não vou dizer a você que eu li o livro todo, não li não. Mas eu fiquei apaixonado, porque você não lê, você está falando com a gente. Né? Você usou a linguagem aqui como se você estivesse... Como se nós estivéssemos tomando um café, em um café ali da 13 de julho, na orla, certo? E você comentando sobre diversos assuntos. O que eu disse, não tem nada a ver, eu fiquei assustado, fui até, inclusive, pesquisar mais ou menos física quântica, mas eu vi que é realmente muito bom. E eu fiquei apaixonado por um conto do Colibri, não, é do... A Sina do Beija-Flor. A Sina do Beija-Flor. Ah, sim. Eu fiquei impressionado como você trouxe esse romantismo e trouxe toda essa poética, né, para discutir física quântica. Tudo isso aconteceu na pandemia, foi, professor? Olha, é o seguinte, esse livro, ele é diferente dos vários trabalhos que, de alguma forma, eu já fiz. Os outros eram mais científicos. Eu tenho os trabalhos científicos que... sempre publiquei aí nas revistas internacionais, mas quando a gente faz isso, a gente está se dirigindo a um público muito pequeno e muito específico, que a gente até consegue identificar aonde é que o indivíduo está lendo. Aí está lendo no Irã, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Itália, mas são poucas pessoas que leem. E depois eu tenho também alguns outros trabalhos a respeito de educação mesmo, um livro específico voltado para a estrutura da educação. Mas esse livro aí, ele foi uma experiência que aconteceu inclusive relacionada aqui com a PLP. Ah, é? Durante um certo período... Na época que eu estava, inclusive, no Conselho Nacional também... Quando falou de educação, me lembrei que o senhor foi presidente do Conselho Nacional de Educação. Exatamente, Fiquei 8 anos lá no Conselho Nacional de Educação e 2 anos, inclusive, como presidente. Aí, durante esse período, de vez em quando, as pessoas me chamavam para dar alguma entrevista, etc. E eu, um belo dia, disse, olha, não custaria nada, pode me chamar, que eu falo, tal... Agora, como nem sempre eu disponho de tempo para ir lá, podemos fazer por telefone. E não precisa ser só sobre esse assunto específico, pode ser assuntos de ciência, de tecnologia, de vida, das coisas que estão acontecendo. E aí comecei a falar aqui, inclusive, num programa. Tinha um colega, que agora me escapa o nome, mas depois, com a Tani, no programa que ela tinha aí à tarde, eles ligavam para mim dia de quinta-feira e diziam assim, professor, o senhor vai falar sobre que assunto? E aí eu dizia o assunto, ele ficava perguntando e eu comentava um pouco.
Depois, isso avançou pela pandemia, mas depois o programa que teve uma descontinuidade e eu resolvi continuar com esse projeto, só que agora, ao invés de falar no rádio, escrevendo e publicando no meu blog. Eu tenho um blog, blog do Prof. Lima. Depois você me dá o nome, porque eu pedi para a técnica para colocar ali na blog do Prof. Lima.blogspot.com. E aí o que é que acontece? E também mandando para alguns jornais aqui do Estado. E depois de um certo tempo, chegou agora no começo desse ano passado, eu verifiquei que eu já tinha uma quantidade grande, tá certo? Aí eu escolhi 75 desses artigos e resolvi transformar num livro. Qual é a ideia que está por trás aqui? A ideia é a de provocar as pessoas para que elas prestem atenção nas coisas, para que elas se interessem pela ciência e se interessem pela arte. A mensagem que eu tento passar nesse livro é a seguinte mensagem. Eu digo assim, olha, se você é uma pessoa que tem um olhar científico, ou então se é a pessoa que tem alguma afinidade com a arte, com certeza você vai ver mais coisas do que quem não tem. Já tem um conto aqui que fala exatamente sobre isso. Ele faz uma reflexão sobre o que é real. Exatamente, o que é real, o que é que não é real. E aí eu começo a dar exemplos de coisas que você vai passando, mas não presta atenção ou não sabe que atrás daquilo tem uma ciência, etc. Então, por exemplo, aqui tem um artigo que fala daquelas esculturas que tem lá no Largo da Gente Sergipana ali. E aí eu digo, vocês já prestaram atenção que essa escultura, já tentaram fazer uma estimativa de qual é a altura de uma escultura dessa? Tem 7 metros de altura uma escultura daquela. E aí é preciso chamar, você olhando assim de longe nem parece, mas quando você chegar lá perto dá 7 metros. E aí, se você for prestar atenção, tem física para isso aí. É preciso prestar atenção. Por quê? Para manter o formato de uma pessoa, é necessário ter um material diferente. Necessário ter um material mais resistente. Por quê? Porque se, por exemplo, eu pego um indivíduo, um cidadão, feito de carne e osso, se eu multiplicasse ele por 10, para ele ficar com tamanho, e mantendo a mesma forma, ele teria muita dificuldade de se manter em pé, porque o peso sobre os pés deles ia ser tão grande, tá certo? Ia ser tão grande, tá certo, que ele não iria aguentar. Então precisaria ter, ou ele ser feito de um jeito diferente, ou ele ser feito de um material diferente, ter os pés, ou ele ter os pés bem mais grossos do que o normal, ou seja, mudaria a proporcionalidade. Aí, uma outra hora, eu estou olhando da janela, eu vejo lá a ponte, aí eu falo, olha, uma ponte é uma coisa por onde a gente vê passando água, mas aqui também existe uma ponte, diz que a gente fala muito na química, que é a ponte de hidrogênio, que permite, que está na ligação da água em si, e sem essa água não existiria o ser humano, tá certo? Não existiriam os seres vivos, etc. E aí vamos falando, um outro momento eu vejo um fato que está acontecendo aí na sociedade, uma notícia, e aí eu antecipo ou então reagia à notícia. Então, por exemplo, tem um artigo que fala que assim, corra que o futuro vem aí. Isso é o nome de um samba, enredo, que teve há uns anos atrás, em que o compositor lá fica dizendo, corra que o futuro vem aí e tal. Isso. E aí eu brinco, você pode correr que o futuro vem aí com medo do futuro ou... tá certo? Ou correr porque quer o futuro. Tem várias maneiras de fazer. Mas aí eu digo, olha, a arte está chamando a atenção, tá certo? Isso é uma questão filosófica e assim por diante. E aí, outras horas, pego fatos que acontecem aí na rua. Por exemplo, passa
um beija-flor lá no meu apartamento. Pois é, essa do beija-flor. Esse que você viu, faz um beija-flor lá no meu apartamento. E aí eu comecei a ficar pensando no beija-flor. O que é que ele faz depois que ele sai daqui? Ele passa de manhã, tá, e depois vai embora. Quando é de noite, ele passa para tomar mais uma aguinha, tá certo? E vai embora, tá. Aí eu fui olhar direitinho. O beija-flor... Olha, não, o senhor estudou o beija-flor, uma coisa... Aí eu vejo e tal. Isso é verdade, é bom chamar a atenção disso, porque uma parte dessas coisas eu me empolgo porque eu sei, mas para publicar eu tenho que conferir, tenho que realmente estudar. Então o que é que eu vou olhar? Eu descubro que realmente o beija-flor ele é uma máquina muito potente, muitas vezes mais potente do que a gente. O coração do beija-flor é proporcionalmente, muitas vezes, melhor do que o nosso, maior. Tá? Mas aí tem um problema. Para ter um coração assim, é como se você botasse um motor de Ferrari, de Fórmula 1, no Fusquinha e tal. Ele podia ter problema de tanto querer correr. Então, o beija-flor, ele para manter esse coração, ele tem que se alimentar muito, ele precisa de muita energia. É por isso que ele fica o dia todo bebendo, se alimentando, tá certo? Pegando, e para no ar. Ele tem toda essa coisa. Aí, uma outra hora eu falo, por exemplo, tem um artigo aqui que eu falo sobre a luz do sol. Assim, sempre que eu posso, eu faço referência à música, à poesia, à arte, etc. Então, por exemplo, A Luz do Sol. Fiz em referência àquela música do Caetano Veloso, que fala Luz do Sol, que a folha traga e traduz, tá, né? Isso aí tem tudo a ver com a fotossíntese. Tá certo? É uma explicação de biologia, exatamente. Nós devemos a esse fenômeno de fotossíntese. Tá certo? Nós recebemos a luz do sol, a folha traduz essa energia do sol em uma energia química que é acumulada na planta e que depois a gente pode usar essa energia química para a nossa vida, para várias coisas e assim por diante. Então, em resumo, a ideia é exatamente essa. Eu digo, olha, existem coisas que você pode admirar, que você pode olhar, e quanto mais você desenvolver essa capacidade, maior vai ser a sua percepção sobre a vida. Gozado. Você está falando, eu estava me lembrando de uma coisa. Levi Strauss era um filósofo e tal. Ele dizia uma coisa que, sendo futurista, que ele tinha algumas... Seria profecia, seria futurismo mesmo. Ele disse que o mundo vai chegar um momento em que não serão divididos entre os mais ricos e pobres, sim quem detém o conhecimento e quem não tem. Isso é aqueles que tenham direito ao conhecimento, né? E outros que não teriam direito a esse conhecimento. Evidentemente que o mundo está mudando de uma rapidez fantástica. Hoje nós temos a internet que, de certa forma, entre aspas, democratizou, vem tentando democratizar o conhecimento. Mas eu também me lembrei de outro cidadão, o Einstein, que, aliás, tem uma história do Einstein que agora conseguiram chegar à fórmula através da física quântica para explicar, explicar um pouco essa teoria, juntar com a teoria da relatividade, alguma coisa nesse sentido. Mas essa é outra história. Mas aí o Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade, ele criou para o bem, foi aquela coisa toda, e acabou sendo direcionada para o mal através de armas tristes e terríveis. E a internet, que foi criada também para disseminar conhecimento, aproximar as pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito perigosa, porque a mentira está se permitindo dentro desse universo, dentro dessas plataformas. Então, aquilo que foi criado para que você pudesse disseminar conhecimento, vem agora os que nós costumamos chamar de fake news. Como é que a física quântica observa toda essa transformação, professor? Isso é muito interessante. A propósito, eu queria pegar aí o gancho para dizer para você duas coisas. Eu, em alguns momentos, eu não só reajo ao que eu vejo assim no dia a dia,
mas às vezes também tento antecipar algumas coisas. Por exemplo, eu fiz um artigo sobre inteligência artificial imediatamente no momento em que o ChatGPT tinha sido lançado. Nós não estávamos discutindo nada aqui, mas eu dizia, olha, presta bem atenção, até eu publiquei aí, preste atenção que vem aí uma coisa nova e que a gente vai precisar realmente prestar muita atenção. Porque essas tecnologias, elas têm esse caráter. Elas são feitas, elas podem juntar, mas podem também destruir, separar. Elas, hoje em dia, o que é que está acontecendo? Nós temos, do jeito que é feita do jeito que está sendo disponibilizado isso, eu essa semana estava brincando com um site desse de tecnologia e fiz o seguinte, peguei um artigo desses, que eu ainda não publiquei, coloquei, e botei lá no sistema e pedi para ele fazer um podcast. Então, com o meu artigo, tá certo? Então, peguei o texto do artigo, alimentei o computador e pedi para ele fazer um podcast. Ele faz um podcast, 2 pessoas debatendo, discutindo sobre o meu artigo. Um explicando e outro perguntando. Tá certo? Então, quer dizer, são coisas que estão fazendo assim. Agora, o que é importante chamar a atenção? Essa novidade, ela tá trazendo uma coisa perigosa. Tem um desses artigos aqui que eu continuo escrevendo, mas ainda daqui a uns dias vou tentar juntar outros 70 aí. Mas tem um que eu agora recentemente estava fazendo, que é o seguinte, que é uma alusão ao São Tomé, tá certo? Do ver para crer. Que agora que eu estou dizendo ver para não crer, tá certo? Nós estamos chegando no momento em que agora você vê e não crê. Ou então você crê sem ver, tá certo? As coisas estão perdendo essa noção. A física quântica tenta explicar o universo. O universo. Professor, a produção está dizendo que a gente não tem muito mais tempo, eu gostaria de ficar aqui. Muito mais. O livro está aonde? O pessoal está... Olha, eu coloquei, a pedido até de uns colegas meus, eu coloquei aí nas livrarias aí para vender. Tem na Escariz, tem na Leitura e tem no Sebo Chique. Sebo Chique, do meu querido Clóvis Barbosa, ali no prédio da JF Center. Ali, de frente ao Hospital Primavera. Pronto, aquele prédio lá no térreo ali. Muito fácil, só chegar lá e encontrar. Professor, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande. Tive a honra de ser seu colaborador quando o senhor estava na educação, trabalhando aqui na PLP. É verdade. E que foi para mim uma honra muito grande, que tem sido até hoje. E, enfim, fica o meu abraço ao senhor. Nossa amiga foi para o céu, minha querida amiga Zezé, uma pessoa fantástica, maravilhosa, uma pessoa que a gente aprendeu, inesquecível. Eu digo sempre, quando eu lhe encontro, uma paeja que ela preparou lá na casa dela para a gente, e é inesquecível aquilo, foi não só pela paeja, mas pelo encontro. Estávamos estava o professor Nilton, estava meu amigo também, Valdemar Bastos-Cunha, pessoas que eu quero muito bem, e foi um momento muito agradabilíssimo, inesquecível até hoje. Mas só lhe agradecer por tudo que o senhor tem feito, não só na educação, mas na física quântica também, tornando mais acessível para a gente através de um livro como esse. Obrigado por ter vindo, professor, uma honra muito grande. Eu que agradeço aí, e quer dizer que a ideia é exatamente isso, é uma provocação, tá certo? Como a que você faz aqui a vida toda, para reflexão, não é, professor? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.